Graça e paz! Eu sou o pastor José Henrique e aqui, na Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Nova Aurora, estamos estudando a revista Palavra Viva, da editora Cultura Cristã. Tema trimestral: Milagres de Jesus, retratos de sua vida e obra. Lição 10. Demônios, nem de mais, nem de menos. Vitória contra o mundo das trevas. Texto básico, Efésios 6, 10 a 20. Introdução. Em uma guerra, é importante conhecer os adversários. O maior adversário dos cristãos é chamado na Bíblia de Diabo e Satanás, e outros nomes que veremos adiante. A Bíblia contém mais de 200 versículos com referência a esse e outros seres espirituais malignos. Não precisamos temer o diabo, mas devemos resistir a ele, usar a armadura de Deus, não lhe dar lugar e ser sóbrios e vigilantes contra seus ataques. Ver Tiago 4:7, Efésios 6, 10 a 20, Efésios 4, 27, 1 de Pedro 5, 8. Hoje veremos detalhes sobre esse adversário, seus ajudantes e a vitória garantida da parte de Deus. Tópico 1. Quem é Satanás e o que ele faz? Quem é o diabo? O principal ser maligno recebe na Bíblia os seguintes nomes: serpente, Gênesis 3, Satanás, adversário, Jó 1, diabo, caluniador, acusador, Mateus 4, Beelzebu, Mateus 12, 24 a 24, Marcos 3, 22 a 26, Lucas 11, 11 a 19. Pai da mentira, João 8, 44. Príncipe do mundo, João 12, 31, 14, 30, 16, 8. Deus deste mundo, com D minúsculo, 2 Coríntios 4, 4. Adversário, 1 de Pedro 5, 8. Maligno, 1 João 5, 18 a 19. 2 Coríntios 6, 19. Esses nomes mostram que esse ser maligno é o inimigo terrível e a própria manifestação de tudo que é mal. Mas como ele surgiu? O diabo é uma criatura espiritual, feita pelo Deus único, que criou todas as coisas. Neemias 9:6, Colossenses 1:16, Apocalipse 4:11. No terceiro capítulo da Bíblia, o diabo aparece em forma de serpente, engana Eva, 1 Timóteo 2,14, e a leva a pecar, causando a queda dos seres humanos. Gênesis 3. Jesus disse que desde o princípio ele é um assassino. João 8, 44. Apocalipse 12 descreve a expulsão do diabo do céu. Lucas 10, 18. E
E em 2 Pedro 2,4, lemos sobre anjos que pecaram. E em Judas 6, sobre anjos que não guardaram seu estado original. Todos esses textos acima nos levam à conclusão de que o diabo é uma criatura de Deus, originalmente um anjo, que por orgulho caiu de seu estado original e se entregou à mentira, assassinato e toda espécie de maldades, tornando-se a personificação de todo o mal. E o que o diabo faz? Ou seja, quais são as suas obras? O livro de Jó deixa muito claro que o diabo tem um campo de ação limitado pelo próprio Deus. Jó 1:6-12, 2:1-7, veja também 2 Samuel 24:1 e 1 Crônicas 21:1. A Bíblia registra várias coisas que o diabo faz. Ele fere com doenças terríveis. Jó 1:6-12, 2:1-7. Se levanta contra o povo de Deus e leva seus líderes a tomarem decisões prejudiciais. 1 Crônicas 21:1. Se opõe aos servos de Deus e os ataca. Zacarias 3:1 e 2, 2 Crônicas 12:7, 1 de Pedro 5:8. Tira a palavra semeada do coração. Mateus 4:15. Confunde o sim com o não. Mateus 5:37. Prende pessoas com doenças. Lucas 13:16. Entrou em Judas e o levou a trair a Jesus. Lucas 22:3, João 13:27. Coloca ímpios dentro da igreja. Mateus 13:39. Usou Pedro para tentar convencer Jesus a pensar mais em si mesmo. Mateus 16:23, Marcos 8:33. É o pai de algumas pessoas e as leva a desejar cumprir os desejos dele. João 8:44, Atos 13:10. Leva pessoas a mentirem ao Espírito Santo. Atos 5:3. Oprime pessoas. Atos 10:38. Cega o entendimento dos incrédulos. Atos 26:17-18, 2 Coríntios 4:4. Prende pessoas em enganos. 1 Timóteo 3:7, 2 Timóteo 2:26. Castiga os que são expulsos da igreja. 1 Coríntios 5:5, 1 Timóteo 1:20. Tenta casais que não têm uma vida sexual ativa. 1 Coríntios 7:5. Procura alcançar vantagens contra os cristãos. 2 Coríntios 2:9-11. Se disfarça de anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. Usa a ira humana. Efésios 4:26 e 27. Ataca com ciladas e dardos inflamados. Efésios 6:11 e 16. Impede viagens que visam fazer a obra de Deus. 1 aos Tessalonicenses 2:18. É o pai daqueles que praticam o pecado e não amam seus irmãos. 1 João 3:8-12.
persegue vorazmente os cristãos. Apocalipse 2:10, Apocalipse 12. Transforma igrejas em sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9, 3:9. Trará o homem na iniquidade, a cena da história. 2 Tessalonicenses 2:9. E dirigirá a besta mencionada no Apocalipse. Apocalipse 13:2. Em suma, nós cristãos temos um inimigo terrível, assombroso e fortíssimo, que tem dezenas de estratégias para enganar e dominar o mundo, bem como para atacar a igreja e cada cristão. Tópico 2. Outros seres do mundo espiritual maligno. O diabo não é o único ser espiritual maligno existente. Existem outros seres espirituais que trabalham sob a orientação dele, os quais a Bíblia às vezes chama de anjos do diabo. Mateus 25:41, Apocalipse 12:9. Estes também recebem outros títulos, tais como demônios, espíritos malignos, mentirosos, de prostituição, imundos, espíritos de enfermidade, espíritos adivinhadores, principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, forças espirituais do mal, espíritos do mundo, espíritos enganadores, espírito em prisão, espíritos do anticristo, espírito de demônios, operadores de sinais. Os demônios são anjos que não guardaram seu estado original. 2 de Pedro 2:4 e Judas 6. A Bíblia afirma que os falsos deuses, ídolos, também são entidades demoníacas. Levítico 17:17, Deuteronômio 32:17, Salmo 106:37, 1 aos Coríntios 10:21. Esses espíritos malignos fazem o mal, executando as obras do diabo. Eles recebem sacrifícios humanos, Levítico 17:17, Deuteronômio 32:17, Salmo 106:37, 1 Coríntios 10:21. Usam falsos mestres, 1 Timóteo 4:1. Enganam os reis da terra, Apocalipse 16:14. E possuem pessoas, adivinham coisas, adoecem pessoas e, por meio do endemoniado, agridem pessoas. Atos 19:13-16. Tópico 3. A vitória está garantida para quem está com Cristo. Diante de todos esses poderes muito maiores e mais inteligentes do que nós, não precisamos nos desesperar, pois a Bíblia contém verdades maravilhosas sobre o poder superior de Jesus Cristo e a derrota de Satanás. Em Mateus 12:28, Jesus conecta seu ministério de expulsão de demônios à chegada do reino
de Deus. Em Mateus 16:18, Jesus garante a Pedro que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Perceba que, nesse texto, quem está atacando é a igreja, e o inferno não terá poder para resistir. A derrota do mundo das trevas é garantida, e o lugar de tormento eterno no qual o diabo e seus seguidores sofrerão já foi preparado por Deus. Mateus 25:41. Cristo anunciou aos seus apóstolos que deu a eles autoridade sobre todo o poder do inimigo. Lucas 10:17-20. Em João 12:31-32, Jesus anuncia a expulsão do príncipe deste mundo. Romanos 8:37-39 afirma que principados não podem nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E em Romanos 16:20, Paulo anuncia: o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Filipenses afirma que, na exaltação de Cristo, Deus lhe deu um nome tão poderoso que até os joelhos de debaixo da terra terão de se dobrar diante de Cristo Jesus. Filipenses 2:9-11. Colossenses diz que Jesus nos libertou do poder das trevas. Colossenses 1:13. E despojou principados e potestades, expondo-os à vergonha pública por meio da cruz. Colossenses 2:15. Em Tessalonicenses, Paulo nos garante que o Senhor nos guardará do maligno. Segundo aos Tessalonicenses 3:3. Hebreus nos diz que a encarnação e a morte de Cristo aconteceram para destruir o diabo. Hebreus 2:14-15. Confira também 1 João 3:8, 5:18-19. Finalmente, Apocalipse 20:10 garante a derrota final e completa de Satanás. A vitória sobre o mundo das trevas está garantida para aqueles que temem e amam ao Senhor Deus em Jesus Cristo. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, temos algumas instruções bíblicas sobre como nos portar como cristãos em relação aos inimigos espirituais. Uma das primeiras instruções diz respeito à oração. Mateus 6:13, Mateus 17:21, Marcos 9:29, Efésios 6:18. Em 2 aos Coríntios, temos uma instrução que parece sugerir que a falta de perdão na igreja daria vantagem a Satanás. 2 aos Coríntios 2:10-11 e Efésios 4:26-27. Tiago e Pedro compartilham a instrução da resistência. Tiago 4:7, 1 de Pedro 5:8-9. Resistência tem a ver com alguém que,
a despeito de ataques e oposição, se mantém firme em seu posto. Em Pedro está bem presente a ideia de sofrimento cristão. E ele diz que essa resistência ocorre com base na fé. Ideia semelhante a essas está em Apocalipse 2:10, na instrução de João para a igreja de Esmirna. Novamente, atacados pelo diabo, os cristãos daquela igreja foram chamados a serem fiéis, mesmo diante da morte. A instrução bíblica mais detalhada sobre a interação de cristãos com principados e potestades encontra-se em Efésios 6, no trecho sobre a armadura do cristão. Paulo ensina aos cristãos que a vida cristã é uma batalha e, por isso, eles precisam se vestir com toda a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 13. O apóstolo, então, passa a descrever quais são as peças dessa armadura espiritual que o cristão deve usar. Efésios 6, 14 a 18. Note que Paulo não fala sobre sal grosso, água benta ou técnicas de amarração, mas ensina que as armas do cristão nessa batalha são a verdade, a justiça, a prontidão, a fé, a consciência da salvação e a Bíblia. Como, então, um cristão se defende dos ataques com dardos inflamados do maligno e de seus anjos caídos? O conhecimento daquilo que a Bíblia revela sobre esse mundo espiritual é importantíssimo nessa batalha. Como nessa área existe muito sensacionalismo, crendices, ceticismo e informações oriundas de falsas religiões, é importante que o cristão conheça o que a Bíblia diz sobre o assunto. A revelação de Deus nos ajudará a não cairmos no desespero, nem no ceticismo. Como vimos, devemos orar, cuidar da saúde de nossos relacionamentos, resistir aos ataques e usar a armadura de Deus, verdade, justiça, prontidão, fé, consciência da salvação e Bíblia. Conclusão: o objetivo desta lição não é convencê-lo a se tornar um aficionado pelo tema do mundo espiritual, mas conscientizá-lo de que a Bíblia fala o suficiente a esse respeito para não sermos ignorantes e estarmos bem preparados para quando sofrermos ataques do mundo das trevas. A aplicação: não seja incrédulo sobre a batalha espiritual. Ela é ensinada na Bíblia e, ao mesmo tempo, não tenha fixação nesse assunto a ponto de ver demônios em toda parte e ignorar as consequências temporais do pecado e a providência de Deus, que abre e fecha portas. Estude a Bíblia com serenidade e zelo pela sua conduta cristã. Concluímos a leitura da lição 10. Demônios, nem de mais nem de menos. Vitória
vitória contra o mundo das trevas. Texto básico, Efésios 6, 10 a 20. Que bom que você chegou até aqui. Deus te abençoe ricamente. Aproveito esta oportunidade para sugerir que você leia os meus livros. Você é o que você fala e você é o que você planeja. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.